o interrogaram. Você percebe que Mateus não explica quem são essas pessoas que querem interrogar a ele. E o que eles queriam interrogar? Eles interrogaram dizendo: é lícito curar nos sábados? Você veja que a pergunta que eles fazem está atrelada ao verso 10, porque é a presença de alguém que está enfermo ali. Então alguém que está enfermo ali, aos olhos deles, seria uma prova cabal de que toda a ação de Jesus naquele culto iria infringir em um delito. E esse delito seria quebrar o Shabbat Shalom, ou o sábado, o dia sagrado do judeu, em que nenhum judeu pode trabalhar. Quando são as 18 horas da tarde, ou quando o sol se põe na sexta-feira, às 18h01, poderíamos dizer assim, né, no nosso linguajar, inicia-se o sábado. Então, a partir deste momento, nenhum judeu poderia trabalhar. E aquele judeu que infringisse a lei, ele poderia cair no delito de ser morto, porque a lei mandava matar. Então, a pergunta deles é peculiar. Eles sabem que há alguém ali que necessita da cura. Mas se Jesus, naquele momento, ele age, ele vai infringir a lei, segundo eles. Então a pergunta não é só uma pergunta, é uma intimidação. Porque a sinagoga é deles. Então, como a sinagoga é deles, Jesus está no território deles. E nesse território deles existe um espírito de intimidação, para Jesus não agir. Mas quem pode parar o braço de Deus? Quem pode parar a ação de Deus? O que ele quiser fazer, ele vai fazer. A sinagoga pode ser deles, mas a vida daquele homem é dele. Eu não sei qual é o ambiente que você está, mas se a sua vida é dele, então não tem intimidação nenhuma que vai deter o braço dele. Porque agindo ele, quem impedirá? E ele lhes disse, então ele não fica quieto: qual dentre vós será o homem que tendo uma ovelha? Então ele não... O nível da resposta, ela não é o nível da briga. Ele não precisa brigar como o homem briga. Basta uma palavra dele e as intimidações, elas vão cair por terra. Qual é o homem que tendo uma ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Que ele estava dizendo assim: vocês estão perguntando para mim se é lícito curar no sábado? E se eu disser para vocês, que todo mundo está vendo aqui, que num sábado, um de vocês, a ovelha caiu e você estendeu a mão para salvar? Porque a palavra dele não era só uma pergunta, era uma revelação da vida. Porque quando ele fala, ele não fala só questionando, ele fala revelando o que está acontecendo. Ele não mostra só o problema, ele revela o diagnóstico e traz a cura. Ele não mostra só a dificuldade, ele mostra a dificuldade, mas ele vai atacar a dificuldade e vai trazer a resposta. Não é falar por falar, é falar com conhecimento de causa, porque o Rei dos Reis estava ali. Qual dentre vós que, tendo uma ovelha, vê ela caindo, porque a ovelha para um judeu valia dinheiro. Então, se não é lícito curar alguém, mas a ovelha vale mais do que o homem, a coisa ou o ser animal, ele vale mais do que a alma de um homem. Então curar alguém não pode, mas quando se trata do bolso, aí pode. Então existem 2 pesos e 2 medidas, existem 2 gravidades. Então Jesus não só está questionando eles, Jesus está revelando. Assim, o parâmetro de vocês é um pouco errado, né? Serve para um, mas não serve para outro. Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, e por consequência é lícito fazer bem nos sábados, então disse aquele homem, isso que eu amo ele, que existe uma nuvem de intimidação, eles acham que vão parar Jesus.
Oh, meu Deus. Mas aí ele olha para o homem e diz assim: vocês acham que eu não vou fazer, né? Mas eu vou fazer. Vocês acham que não vai acontecer, mas vai acontecer. Vocês acham que não vai ser no dia de hoje, porque é sábado, mas vai ser nesse dia mesmo que você acha que não vai acontecer. Eu vou estender as minhas mãos e vou fazer. Sabe de uma coisa? Eu vou rasgar para alguém que entrou aqui. Deus, é impossível, mas eu digo para você que não é impossível. Você já vai sentar. Há muitos anos atrás, eu trabalhava na Metal Frio. Tinha um homem lá que era ímpio. Eu era novo na fé. Aquele homem, ele aprontou tanto comigo. Eu era jovem, né? Não tinha aquela estrutura. Ele aprontou tanto comigo, mas tanto comigo que eu perdi a paciência. Naquele dia eu saí de casa. Eu andei na rua. Eu ia para a escola e falei assim: eu não vou para a escola não. Eu entrei dentro do carro. E eu disse para Deus assim: Senhor, esse gigante não cai nem com 5 pedras. Eu disse para Deus: esse gigante não cai nem com 5 pedras. Porque ele fazia, apontava, e ele que era ímpio, ficava de pé. E eu que era o crente, estava tomando lapada. Eu falei: eu não entendo o que está acontecendo aqui. Na minha ignorância. Estava no carro, vi uma igreja aberta. Sabe o que eu fui fazer? Para acalmar, fui para a igreja. Meu irmão, o melhor lugar para você ir, vai para o culto. Você pensa que não, mas Deus vai falar com você no culto. Na hora que eu entro no culto, tem uma faixa, que nem esses dizeres assim, pastor. E sabe qual era o tema da campanha? A queda do gigante. Sabe o que eu fiz naquele culto? Pedi para a irmã me dar uma oportunidade e tive que pedir perdão para Deus no culto, naquele culto. Falei: irmão, eu quero ter uma oportunidade. Por quê? Porque aconteceu dessa forma no caminho. Estava no carro, eu falei desse jeito. Eu quero pedir perdão para Deus. Eu falei nem com 5 pedras. Mas Davi com uma pedra só derrubou o gigante. Sabe o que eu fui fazer? Fui para um propósito. Pedi perdão para Deus, fui para um propósito. Sabe o que aconteceu com aquele homem? Deus abateu ele. Deus abateu ele de uma tal forma que nós que estávamos brigados nos tornamos amigos. E antes de Deus recolher a vida daquele homem, eu e aquele homem fizemos as pazes. Porque ele não precisou de uma pedra. Deus não usou nenhuma. Mas que derrubou o gigante, derrubou. E derrubou esse gigante aqui da incredulidade. Eu não sei o que Deus vai derrubar. Alguém está dizendo assim: não vai acontecer. E Jesus está falando: eu vou fazer. Você querendo acreditar ou não, eu vou fazer. Assim diz o Senhor. Pode se aceitar em nome de Jesus. Irmãos, eu quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa que está aqui, né? Essa noite me acompanhando. Pastor Marco. Eu não sou muito de decorar nomes. O Igor ainda consigo lembrar, mas ele está em falta comigo. Não converse comigo, Igor. Tu está em falta. A irmã Evelyn. Cadê a irmã Evelyn? Acertei o seu nome, irmã. Não é só o pastor que erra, não. Eu erro também o seu nome. Pastor Michael, Deus abençoe. Obrigado, Vinícius. Como que é o seu nome, minha querida? Isabelle está junto com o Michael dirigindo. Deus abençoe a vida de vocês. Tá bom? A todos os músicos que estão aqui. A cada irmão, o irmão que me recepcionou lá na entrada. A todos os irmãos que estão aqui. Meus queridos, o texto que nós lemos aqui nessa noite, por que eu fiz isso? De já ir descrevendo e segurar os irmãos de pé? Porque eu tenho um grave problema. Geralmente as coisas estão aqui na minha cabeça e eu vou falando como se as pessoas já tivessem na cabeça das pessoas. E quem depois puxa a minha orelha é a minha esposa. Ela fala: mas você tem que explicar. Está aí na sua cabeça. Explica primeiro. E isso porque eu tenho... O Senhor me chamou com 16, esse ano eu faço 47. Depois faz a matemática, eu tenho todo esse tempo mas vamos colocar um número mais redondo que vai me ajudar. Com 20 anos, vamos dizer assim, que eu comecei a ter mais... eu ser mais habitual no púlpito, né? Então faz aí quase 27 anos, mesmo os 27 anos, eu ainda sinto aquele receio de falar em público, né? Eu ainda tenho essa dificuldade de saber como começar. Saber como começar para mim é um grande desafio. Como que se começa uma história? E eu aprendi uma coisa: uma história se começa dizendo a verdade. Às vezes o principal não é a técnica. Na Bíblia comentada do Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon, ele vai dizer assim: não é o conteúdo,
É a verdade do céu naquele conteúdo. Às vezes o conteúdo é muito extenso, mas é o homem colocando. Mas quando é a verdade de Deus revelada para aquele momento, o conteúdo pode ser até pouco. Mas se tiver a verdade do céu, o impacto vai ser enorme. É a verdade de Deus para aquele cenário. É por isso que são 7 cartas ao Apocalipse. Você pode ver, para uma igreja, a mensagem ela é contextual para aquela igreja. Porque não tem como eu pegar a carta que é para Éfeso e colocar em Esmirna. Ou de Esmirna colocar em Éfeso. Ou levar para Pérgamo. Ou de Laodiceia levar para Sardes. E como que eu vou saber para qual carta vai ser direcionada? Isso se chama sensibilidade, discernimento, conexão. Quando nós estamos com uma vida de oração em Deus, esse discernimento é mais aguçado. E como que ele é aguçado? Às vezes é uma palavra que se ouve. Às vezes é um louvor que é cantado. É uma revelação que vem no coração. Então quando nós estamos conectados em Deus, isso é algo natural. De alguma forma isso vai acontecer. Quando Deus quer falar com aquele povo, Deus vai revelar o coração do pregador. E eu creio que nessa noite Deus tem uma palavra para nós aqui. O texto ele começa dizendo assim, em Mateus: e partindo dali chegou à sinagoga deles. Mas em Marcos começa dizendo assim: e outra vez entrou na sinagoga. Não era a primeira vez que ele estava ali. Era uma segunda vez. E nessa segunda vez, eu não sei dizer para você se esse homem que está com a mão mirrada, porque a ideia do homem da mão mirrada é aquele homem que ele não tem a mão com a operação normal. Ele não consegue fazer esse movimento aqui. Ele não consegue pegar as coisas. Ele não consegue segurar o microfone. Ele não consegue trabalhar. Há algumas coisas nesse texto que me intrigam. Primeiro, o texto não diz qual que era o nome desse homem. O texto também não diz a idade deste homem. O texto também não diz em que momento em que a mão deste homem ela ficou mirrada. Não diz. Não diz se é de nascença. Não diz se foi uma doença, que essa doença levou aquilo. Não diz se era um pecado, porque existiam pecados que eles traziam enfermidade. Não todos, nem sempre. Você veja, o paralítico de Betesda, do tanque de Betesda, ele estava em pecado. Tanto que depois Jesus, quando ele encontra Jesus novamente, Jesus diz: vai e não peca mais. Porque o estado daquele homem é resultado de pecado. Às vezes, nós vitimamos muitas coisas. Não quero dizer também que é o contrário, que sempre será pecado. Porque senão nós vamos cair como a história dos amigos de Jó. Que eles olharam para a situação deplorável de Jó, para a desgraça que estava acontecendo na vida de Jó. Ele perdendo coisas, perdendo filhos, como sendo o resultado de pecado. Mas sim, existem coisas, existem situações que são resultado de pecado. Enfermidades eram causadas também por pecado. Possessão demoníaca também abre porta para pecado. A Bíblia vai dizer, se não me falha a memória, acho que eu vou cometer um erro aqui. Acho que eu não vou lembrar. Se eu não lembrar, os irmãos me perdoem, tá bom? Salmo de número 32. Se eu errar, depois eu trago o texto. Se eu errar, não tem problema. A gente passa, mas eu não lembro. Se o irmão pode me ajudar. Salmo 32? Não lembro. Se não for, irmãos, depois eu trago. A gente continua a história. Pode ler para mim, fazendo favor, a igreja? 1, 2, 3. E cujo pecado é coberto. Peraí, ó. Feliz, mais do que feliz, é aquele cuja transgressão é perdoada. Ele está dizendo sobre pecado aqui, ó. Se a transgressão ela é perdoada, é porque teve confissão, ó. E cujo pecado é coberto. No caso aqui, coberto não é que ele fica escondido. É que a graça de Deus
perdoa e cobre isso. Cobre no sentido que eu não vou punir. Então o Senhor vai cobrir com a misericórdia dele. Vamos continuar? Olha lá. Pode ler. Então ele está falando novamente, ó, felicidade é ser perdoado por Deus. Felicidade é o homem a quem o Senhor não imputa maldade. Por que o Senhor não imputou maldade? Em cujo espírito não engana. Ele vai explicar. Pode ver. Olha lá, vamos continuar. Quando eu guardei o silêncio, envelheceram os meus ossos. Segura. Olha o que ele está dizendo. Aqui ele está falando sobre pecado. Ele está falando assim, ó. Quando eu mantive o pecado comigo, me calei, não falei, vou falar para ninguém. O pastor não viu. O irmão não viu. Sabe de uma coisa? Vou ficar quieto aqui na minha. É isso que ele fez. Ele falou assim, ó, mas quando eu não confessei o pecado, olha o que aconteceu com os meus ossos. Envelheceram. O que é osso que envelhece? Osso, vamos colocar assim, osso que rejuvenesce. É um osso novo. Osso que envelhece. Os ossos fazem parte da locomoção. Para a gente andar, tem que ter essa estrutura aqui. Para poder se movimentar. Tudo está ligado no outro. Osso do pé, osso da perna, osso do joelho, osso com o quadril, osso com a espinha. Tudo é tudo. Quando o osso vai envelhecendo, vai travando. É a pessoa que ela vai perdendo o fôlego para andar. Então assim, ele aqui está falando sobre pecado. Ele está dizendo assim, ó, quando eu me calei e não confessei, eu comecei a travar na vida. Vou trazer para os dias de hoje. Não tinha mais vontade de ir para a casa de Deus. Não tinha mais ânimo para viver. É isso que ele está falando. Olha o que ele vai dizer lá. E os meus ossos envelheceram pelo meu bramido em todo dia. O que é esse bramido? Bramido a gente vê o bramido geralmente em um leão. Ele está dizendo que a dor de esconder aquilo e não confessar era tamanha que existe um bramido na alma dele. Pelo meu bramido todo dia. É como se fosse uma culpa que ficasse gritando na cabeça dele. Tá errado, tá errado. É como se fosse o diabo dizendo na cabeça dele assim, ó. Você pecou, você não merece, você está perdido, a maldição vai vir, nada vai dar certo. Então ele guardou só para ele. Olha lá, vamos continuar. Pode ler, igreja. Segura, quem está falando é ele. Não é que a mão de Deus, escuta, não é que a mão de Deus estava assim nele, assim, ó. Mas ele sentia isso, é a culpa. A tua mão estava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Meu irmão, o humor da gente muda. A alegria vai embora, a tristeza entra. O entusiasmo vai embora, o desânimo toma culpa. Olha o que o pecado faz. O pecado não confesso. O pecado que fica escondido. Tempo não apaga pecado. O tempo só faz a dor do pecado se avolumar na tua alma. O tempo faz os seus ossos envelhecerem e o seu humor mudar cada vez mais. O tempo faz a incredulidade tomar conta do seu coração e tudo perder o sabor. Vamos continuar o versículo? Pode ler, igreja. Vamos continuar. Pode continuar, meu querido. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Peraí, então quem pode quebrar esse ciclo sou eu. A decisão de confessar é minha. Ele entendeu assim, eu estou no fundo do poço. Mas para eu sair desse poço aqui, eu vou confessar a Deus o meu pecado. Confessei-te o meu pecado.
E a minha maldade não... Sabe o que é isso? Não é alguém que entra na presença dele dizendo assim, gente, sabe por que eu pequei? Eu pequei porque foi fulano, eu pequei porque o pastor dessa igreja é ruim. Se ele fosse um pastor bom, ele estava me visitando lá. Eu pequei porque o irmão olhou atravessado para mim. Eu pequei porque o dono lá da empresa lá... Não. Ele não entrou assim, ele entrou assim, Senhor, eu sou o vilão dessa história. Senhor, foram as minhas decisões que me trouxeram até aqui, Senhor. E sabe de uma coisa, Senhor, a história toda é essa. Ele não encobre nada. Sabe quando você é um livro aberto para Deus? Você fala, Senhor, entra em todos os cômodos da minha casa. Senhor, eu vou te contar tudo, eu não vou esconder nada. E ele começa a abrir o coração. E Deus lá do céu começa a estender a mão de graça. Aleluia. Pastor, tem uma fonte aberta de graça aqui nesta noite. Aleluia. O diabo, ele pensou que ganhou, mas se você abrir a boca para confessar, aleluia, ele vai pegar essa acusação na mão dele e vai dizer pro diabo, olha aqui, diabo, o meu sangue perdoa, porque quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem justifica, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Melhor adoração aqui nesta noite. Aramaia cantoria labaia na xandamaia. Alamandara sandaraleia cantoria lemenjoia. Confessar, você que pode quebrar esse ciclo aí, não sou eu. Isso parte de nós. É eu que tenho que dizer assim, não, isso eu vou quebrar. Não é campanha, não é alguém indo, não. Irmãos, meu Deus, não transfira para os outros aquilo que é para você fazer. Se Deus trouxer um profeta, olha o que a gente fala, se Deus trouxer um profeta e revelar o meu pecado, aí eu falo, não, a palavra já é revelada, ela está dizendo, confessa que eu te ajudo a sair dessa, confessa que eu te ajudo a sair dessa, confessa que a minha mão de graça te alcança, aleluia, te tira do charco de lodo, coloca os teus pés sobre a rocha, e coloca um cântico novo na sua boca. A gente precisa mais disso. Eu lembro quando eu estava namorando, não tinha medo de pecar, porque dá que peca, Deus levanta o profeta. Parece que isso desapareceu, mas ainda tem profeta aqui na terra aqui. A palavra também é profecia. Deus não veio para pesar a mão na sua cabeça, Ele veio para dizer assim, eu conheço as tuas fragilidades, conheço a tua humanidade. Confessa para eu poder te alcançar. Então assim, é isso que a gente tem que entender. Que essa confissão, ela não é confissão para vergonha. Ela é confissão para manifestação da graça. Esses dias, pastor, nós estávamos indo... O William vai entender, nós estávamos ali nós temos a cada 15 dias, nós estamos nos reunidos ali, né? Sempre que assim o Senhor deixa. Aí levantaram uma situação difícil. Naquela situação difícil, o irmão parou a minha oração e disse assim, vamos orar por fulano de tal. Mas irmãos, a experiência, a nossa vivência, mostra às vezes o contrário. A gente quer pegar a oração e trazer como se fosse um doril. Quando a situação não é de uma hora para outra. Tem coisas que é reconstrução, é restauração, é trabalho. Deus é poderoso para fazer o mundo em um dia, é poderoso, mas Ele fez o mundo em 7 dias. Xaramacanta lá, mãe. Porque para tudo que a gente está sendo ensinado tem que ser para agora, para ontem, fala rápido. WhatsApp, 1 minuto de WhatsApp. Meu Deus, que não dá, é muito grande essa voz aí. Não, eu coloco no 2 aqui, porque é muito áudio, não é, irmãos? Nós estamos sendo preparados para... É hoje, é para ontem, não. Existem coisas que é um processo de restauração. Sabe qual foi a maior frustração do Naamã? Pastor, eu tenho que tomar cuidado aqui com a hora, me ajude, hein? Porque eu estou empolgado aqui, ó. Eu tenho que vigiar aqui.
Vocês que estão me ouvindo aí na live, me perdoa. Eu não posso me empolgar. Qual que foi a maior frustração do Naamã? Porque ele falou isso, daí está escrito lá. Eu pensava que o profeta ia sair, ia colocar a mão na minha cabeça, ia dizer assim, mais ou menos assim, ó, seja curado. E ele ia ser curado. Quando o profeta disse para ele assim, na minha casa você não entra, ele nem atendeu ele, mandou alguém falar para ele, ó, aqui ele não entra não, manda ele tomar banho 7 vezes lá no Jordão. Vai tomar banho, rapaz. E não é uma vez não. Diga comigo assim, 7. Já pensou, irmão? Um homem que ele manda nos outros. Alguém que vai passando no exército. Irmãos, eu já fui militar. Quando está passando de alguém de uma patente maior, você tem que fazer isso aqui, ó. E o que é de patente maior, ele geralmente anda assim, ó. O outro que é de patente menor, tem que ficar quieto. Já pensou? Ele está indo lá no outro lado, na terra de Israel. Ele nem conhece a pessoa. Ele não sabe qual é a patente do Eliseu. Mas na realidade a patente do Eliseu não vem daqui, vem de lá. Vem de uma patente muito maior do que ele pode imaginar. Ele era profeta de Deus. E o profeta nem recebe ele na casa dele e diz para ele assim, olha, você quer ser curado? Então você vai ser curado através de uma coisa. Eu vou mexer no teu orgulho, na tua vaidade. Obedeça à voz de Deus. Você vai começar agora sendo servo novamente. Ah, Deus me trouxe aqui para dizer para alguém aqui nesta noite, não vai ser de uma hora para outra, é um processo, mas se você aguentar as 7 vezes, Deus vai te levantar. Ura maraqueionaria mansúria, ura mandorine cantorine inicial. Toma muito cuidado com essas soluções, Doril. Com essas soluções de que, vem cá, eu sou o profeta dos profetas, coloca a tua mão, já vai, não. Nós devemos orar porque a palavra diz para a gente orar. Mas Deus sabe o tempo do processo dessa pessoa, Deus sabe aonde tem que atingir, Deus sabe o que tem que passar, Deus sabe de todas as coisas. No final de tudo, o que a gente tem que fazer? Permanecer fiel. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Sadraque e Mesaque e Abdinego, Ananias, Azarias e Misael foram ameaçados pelo rei. Vou lançar vocês na fornalha de fogo. Pegou os homens que estavam lançando eles, irmãos. Só de querer lançar eles, os homens não aguentaram o calor e morreram. Mas sabe qual foi a palavra deles? O rei disse assim, eu vou tocar. Quem é o Deus que vai poder livrar vocês? Me diga se tem esse Deus. Sabe o que eles fazem? Quanto a esse negócio, rei, a gente não vai responder não. Mas uma coisa é certa, rei. Olha aqui, irmãos, nos meus olhos. A gente precisa dessa postura. Uma coisa é certa, rei. Se Deus quiser livrar a gente da fornalha, Ele pode livrar. Se Ele não livrar, Ele continua sendo Deus. Não é o resultado que me faz crer. É aquilo que eu já sei o que Ele é. Eu já tenho isso no meu coração. Eu já sei quem Deus é. Não é essa fornalha que vai ditar se Ele é menor, se Ele é maior, se Ele precisa... me prova. Não, eu não tenho mais isso. Aqui já tenho uma fé madura e perfeita. Porque ainda que os montes se abalem, ainda que as águas ruxam ao rio, as águas alegram a cidade de Deus, Deus está nela, aleluia, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se Deus não me der uma casa aqui, eu tenho uma casa lá. Se Deus não abrir a porta que eu desejo, a porta do céu está aberta pela graça. Eu continuo servindo. Se Deus não me der o emprego que eu tanto desejo, eu já tenho aquilo que eu precisava, que é a salvação em Cristo Jesus. Não são as coisas que editam a nossa fé. A nossa fé já está firmada na rocha que é Cristo Jesus.
Que a gente precisa não são de palavras motivacionais para colocar Deus, será que... Não. Ele já deu o seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus já morreu na cruz do Calvário. Deus já deu a maior prova de que nos ama. Jesus é a maior prova. Aleluia. 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 O que tem lá na sinagoga? Um homem assim, ó. Os irmãos sabiam que a sinagoga, um dos costumes, segundo alguns estudiosos, diz que eles recitam o Shema Israel, ou só Israel. E quando eles recitam como uma forma de oração, para que eles não percam a concentração, eles pegam a mão direita e no momento da oração, eles colocam a mão direita no rosto. Eu fico imaginando aquele homem lá dentro, quando todo mundo colocando a mão sadia, ele dentro do coração dele. Eu queria colocar minha mão ali. Enquanto todo mundo quer casa, carro, riqueza, eu só queria, Senhor, poder honrar o teu nome e colocar minha mão sobre o meu rosto. Mas Jesus decidiu entrar na sinagoga deles para visitar essa oração e trazer uma resposta. Ele entrou aqui nesta noite porque alguém orou dizendo assim: Senhor, eu não posso. E Ele está visitando a tua oração, dizendo assim: eu sei que você não pode, mas eu entrei aqui para te ajudar nessa limitação. Sabe que a expressão de Mateus diz? E havia um homem com a mão mirrada. Você vê que Mateus ele não inverte. Nem Mateus, nem Lucas, nem Marcos. Eles não dizem assim: e havia um homem atrofiado. Não, ele vai dizer assim: havia um homem com uma das mãos mirrada. Então aquele problema, ou aquela limitação, a maior colocação, a colocação mais honesta seria essa, aquela limitação, não definia ele. Ele não é a mão mirrada, ele é um homem com. E o fato dele ter aquela limitação, não limitou ele estar no ambiente para aprender, porque a sinagoga era uma escola de aprendizado. A sinagoga ela foi uma resposta para Israel quando eles estavam presos. Então, para eles não perderem o costume e manter sempre a lei do Senhor no coração, a sinagoga ela foi criada como uma alternativa estratégica. Eles se reuniam e recitavam a Torá. Então aquele homem ele tinha um desejo de estar ali. Mas só que quando ele entrava ali, os olhos o reprovavam. E ele sentava lá atrás. Os mais ilustres ficavam na frente. E ele com aquele defeito ou aquela limitação, ele tinha que ficar lá atrás. Porque ele não podia fazer parte do ciclo dos perfeitos. Mas ele ficava naqueles que eram limitados. Mas um dia Jesus entra. Enquanto todo mundo está vendo o homem da mão errada, Jesus está vendo o alvo da graça dele, está dizendo: vem aqui para o meio. Quando todo mundo olha para os primeiros da fila, Jesus resolveu naquela noite, naquele dia, olhar lá para o último da fila. E a graça de Deus não é isso? É Deus indo lá no último da fila. Quem nunca ia chegar por condições próprias, Deus resolveu nos visitar lá na última posição da fila. Eu não sei se você está lá, mas eu estou lá. Ele resolveu me visitar aqui nesta noite. Ele resolveu visitar aqueles que alguns dizem assim: ixi, nunca vai chegar lá. Mas ele resolveu visitar para dizer assim: eu estou te tirando de lá do último da fila. Se eu fosse você, melhorava a adoração a Deus aqui nesta noite. E vou te trazer para o meio, porque no meio eu vou revelar algo muito grande através da sua vida, através da sua... Pega a tua mão ao alto. Pastor, eu estou pregando aqui nesta noite, mas tem cadeia sendo quebrada aqui. Pastor, eu estou pregando aqui nesta noite, mas tem alguém que a mão dele está indo aí, ó. Ele está te pegando e está dizendo: eu vou te conduzir ao centro da minha vontade, e é nesse lugar que eu te coloco de honra, para eles saberem que a minha graça, ela se manifesta na sua vida. Aleluia. Aleluia. Irmãos, quando Jesus chama ele para frente,
Jesus vai dar um comando. Ele não vai dizer assim, ó, estenda o braço. Ele vai dizer, estenda a mão. Aquele homem vai fazer algo que ele não conseguia fazer. Mas ó, presta atenção comigo. E veja se eu estou ficando voado ou meio maluco. Talvez os dois ao mesmo tempo. Mas pensa comigo. Para movimentar a mão, eu preciso ouvir o comando, ou dar um comando ao cérebro. O cérebro, por sua vez, ele vai caminhar pelo meu músculo, vai atingir os meus tendões, ele vai dar um comando para o meu braço, para o meu antebraço. O meu antebraço, ele vai fazer essa posição, e vai mandar a outra parte do braço estender os dedos, é um comando do cérebro. Então todas as vezes que aquele homem pensava, quero estender minha mão, o cérebro dava o comando. O braço até tentava, mas parava na mão. Tudo que era para trás, o processo que estava acontecendo para trás, era detido pela mão. E não fluía. Tinha até o comando, tinha até o desejo, mas o desejo tinha o planejamento, que o planejamento parava no processo. E o processo não fluía. Tudo para trás para, por causa do que está na frente. Mas é o que está na frente que Jesus vai mexer para que tudo que tem para trás comece a fluir. É mais do que você imagina. Ele não está tocando só na mão dos que estão vendo, ele está tocando nesse processo. Ele caminha e você diz, Senhor, vai chegar num ponto, parece que não vai, mas vai chegar num ponto onde não vai, então, assim, mas é aí, nesse ponto que eu estou desatando. E vai fluir. Pastor, vai fluir. Meu irmão, vai fluir. E você vai dizer, mas eu não conseguia, mas Deus vai trazer fluidez. E quem olhar vai dizer, e agora? Agora eu consigo levar minha mão à minha fronte e dizer, ouça, ó Israel, agora eu consigo fazer o que eu não fazia antes. Levante e fique de pé aqui nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Glória. Glória seja dado a Deus. É processo. É perseverança. É confissão de pecado. Mas é saber que mesmo nós que estamos lá atrás, por causa de limitações, Deus nos pode fazer avançar com o poder da vontade dEle e a sua misericórdia. Curve a sua cabeça aqui nesta noite. Fique de cabeça curvada. Eu quero fazer um convite para você que se afastou da casa do Senhor. A graça de Deus está aqui. Você que está afastado da casa do Senhor. Jesus diz para aquele homem, vem aqui para o meio. E Jesus está te chamando aqui, vem aqui para frente. Cadê você que se afastou da casa do Senhor há muito tempo? Vem aqui, eu quero orar com você. Eu quero te dar um abraço aqui nesta noite. Irmão, fique de cabeça baixa. Não é sobre quantos vêm ou quantos não vêm. Nós temos que cumprir o nosso papel. Quem está afastado da casa de Deus, vem aqui na frente. Eu quero orar por você, meu querido. Eu quero fazer um segundo convite. Você que ainda não confessou a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, vem aqui na frente, vem confessar a Jesus. Quero te dar um abraço e nós vamos confessar a Jesus juntos. E o Senhor vai te dar um abraço aqui nesta hora. Vem aqui na frente em nome de Jesus. Fique de cabeça baixa, meu querido. Vai interceder, nós estamos numa guerra. Quem quer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, aqui nessa noite que o Senhor Jesus é o presente de Deus para a nossa vida, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Amém. Quero fazer um terceiro convite. Não é sobre instantaneidade, é sobre graça de Deus. Tem alguém enfermo? Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Tem alguém com alguma enfermidade aqui nesta noite? Vem aqui, eu quero orar por você. Então, vai interceder, meu irmão. Tem gente vindo já. Tem alguém enfermo aqui? A mão dele é capaz de curar. A mão dele é capaz de curar. Um dos nomes dele é Jeová Rafa, o Deus que cura. Aleluia. Jesus entrou naquele dia na sinagoga.
para trazer cura no dia em que os homens diziam, hoje não, mas ele diz assim, eu trago cura. Vamos orar com imposição de mãos. Eu quero passar essa oração para o pastor, para estar orando com imposição de mãos, os obreiros também. Eu vou estar de joelhos ali, e o pastor continua. Deus abençoe a vossa vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Está tirado, Senhor. Muito obrigado, viu? Temos todas as mãos para cá. Isso caiu. Deus está no controle de todas as coisas. Ele falou sobre a questão do instantâneo. Não é algo instantâneo, mas ele tem poder para agir nessa noite. Todos creem assim. Olhe, Senhor, diante de Ti, na Tua presença, Pai. Nós queremos nesse momento